Pessoal, estamos aqui ao vivo hoje com a querida nutricionista Ana Cláudia Bauer. Falei seu nome certo? Balder. Balder. Ana Cláudia Balder. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a alimentação e as redes sociais, né? O que Exatamente. que acontece atualmente com a gente com essas redes sociais? Se apresenta pra gente. Então, você já falou meu nome, né? Eu sou Ana Cláudia, sou nutricionista. Eu sou formada pela Universidade Federal da Bahia. Eu me formei em 93, vou contar um pouquinho da minha Claro, claro, história com certeza. acadêmica, né? Eu me formei em 1993 e, e aí comecei a trabalhar, né, em nutrição na área de nutrição clínica, lá na minha cidade, em Salvador, né, Bahia. E nesse mesmo ano eu conheci o meu marido, né? E ele tinha ido morar no Brasil e eu não tinha a menor ideia, não tinha a menor pretensão de voltar a viver aqui na Suíça, nem eu imaginava isso. Aí depois ele acabou voltando para cá para a Suíça e eu fiquei, né? Fiquei resistindo um pouquinho de vir, porque eu tinha começado a profissão, porque foi muito difícil para mim se formar primeiro, né? E foi muito sacrifício devido a vários problemas, problemas de saúde, trabalho e tudo. Mas eu consegui dar conta de tudo, e consegui formar, trazer um pouquinho, mas consegui. E aí depois eu disse, não, eu estava muito empolgada para começar a trabalhar e tal, na profissão. E aí ele teve que voltar para a Suíça e eu fiquei naquele dilema, né? Não sei se sabia se voltar, se via, se não via, se via de novo. Se eu não vier, vai acabar o Sim, relacionamento, porque eu tenho que chegar ao ponto que eu tenho que decidir. Não dá para ficar esse relacionamento à distância, não é muito legal, né? Aí, quando chegou, isso foi em 93 que eu formei, aí em 98, 5 anos depois que eu resolvi vir mesmo, né? Ele ficou um tempo morando lá e nós ficamos mais ou menos 2 anos naquele vai e vem, vai e vem. E em 98 eu tomei a decisão de chegar, de vir para cá. E chegando aqui, eu fui ver como é que era para reconhecer o meu diploma, como é que era a profissão. Aí eu descobri que nutrição aqui é um curso técnico, ele não tem na universidade. Aí eu disse, e agora, como é que eu vou fazer para equivaler esse diploma? Não tem como fazer, né? Aí buscando, eu comecei a trabalhar no Sebrae, que você conhece, né? sim. Como voluntária, né? Não como nutricionista, né? Como voluntária, que eu queria me integrar na comunidade brasileira e tal. Aí comecei a trabalhar no Sebrae e fiquei nessa, tipo, meu Deus, nisso tentando fazer, o que eu vou fazer com a profissão, né? Eu queria tanto, né? Queria tanto me dar continuidade, não queria parar. E aí depois, isso foi em 98, né? Eu cheguei aqui em 98, 99, fiquei uns 3 anos mais ou menos, 3 ou 4 anos no Sebrae, acho que uns 4 até. E aí depois eu descobri essa pós-graduação na ETH. Aí a gente fala bem aqui, né? Me candidatei, eu enviei meu currículo, mandei traduzir, Tudo. tradutor juramentado, meu diploma, tudo, né? E aí enviei para a ETH e eles aceitaram. Aí eu recebi o convite de fazer, né? Eu podia me inscrever. Ai, fiquei super feliz. Ai, que bom, né? Uma excelente oportunidade. Aí fui fazer a pós-graduação e aí abriu minhas portas, né? Aí começou, apareceu várias oportunidades depois disso. Mas o que eu queria mesmo, no fundo, era trabalhar com pessoas. Eu queria, como eu sempre gostei, assim, esse contato com o paciente e tal. E nessa área aqui, eu disse, não, eu vou continuar então com a minha comunidade brasileira. Eu não quis trabalhar em outras áreas. E fiquei desse jeito, né? Auxiliando. Porque eu sei que muita gente chega aqui, mano, com essa dificuldade, né? Com certeza. Porque a primeira coisa é a barreira do idioma, né? Que é muito difícil, né? O alemão não é uma língua fácil. Para a gente, então, que tem a língua latina, é mais complicado. E aí disse, por que não eu me dedicar à minha comunidade brasileira? E eu fiquei assim e cá estou até hoje, né? Teve muitas intercorrências também nesse ínter aí com saúde também, mas estou aqui, né? Estou aqui à disposição, sempre que as pessoas precisam, estou sempre disposta a colaborar e ajudar. Perfeito, gente. Nutrição aqui na Suíça é vista de outro jeito, porque eu acho que eles também já crescem com uma outra alimentação, né? É Uhum. tudo muito cru, muito natural, né? Exatamente, A única coisa que eu acho que exatamente. eles, talvez, pelo menos o meu marido,
exagere um pouco na pasta ou no pão, né? Que eles têm costume de comer Eles o pão, gostam. eles gostam. É. Mas, no geral, eles têm uma alimentação Muito muito equilibrado. equilibrada, Muito né? equilibrado, verdade. Eles adoram vegetais, eles adoram Exato. fruta. Meu marido, então, Maria, adora, né? E eles É, já são eles criados desde pequeno, assim, né? Na exatamente. cultura. A gente vai na Né? festa, o que que é o aperol? São aquelas Cenourinha frutinhas cortadinha, cenoura. tomate Exatamente. cereja. Tomate cereja. Mas eles comem também tudo, a Come, salsicha, o com queijo, certeza. tudo. Eles não fazem restrição, né? O bom Não. é isso, eles comem com equilíbrio, comem de tudo, a chocolate, né? Que É. é um maravilhoso. Então, eu acho bem bacana isso, porque eles não abrem mão do prazer, eles comem tudo, mas tudo com equilíbrio, né? Isso é bem legal, Com muito bom. certeza. Não, eu digo que eles teriam tudo para ser totalmente fitness se não fumassem, né? Eu Aí eles digo que fumam, verdade, a maior parte que fuma já perde a já parte é verdade, fitness nesse momento. é verdade. Que eu acho que aqui na Suíça e na Europa, de uma forma geral, ainda é muito visto as pessoas fumando, né? No Brasil De jovens diminuiu. também, né? É Agora triste. o chamado vape também é um tema para eles, né? Uhum. Porque quem não fuma cigarro fuma vape, É aquele vapor, é né? aquele vaporzinho, e o vaporzinho, as Também pesquisas prejudica, estão é verdade. dizendo super prejudiciais. O eletrônico também, né? O cigarro eletrônico. Exatamente, Então, exatamente. tudo é prejudicial também. Então, E aí agora a gente já entra na nossa conversa de hoje, que isso. seria mesmo as redes sociais, o que os Uhum. jovens estão fazendo, o que que essas redes sociais estão alterando na nossa alimentação, no nosso comportamento. Comportamento alimentar, exatamente, né? Então, antes também queria te agradecer por uma oportunidade, porque você está abrindo mão do seu sábado com sua família para a gente trazer esse tema aqui, que eu acho super importante. E então é uma oportunidade muito boa, eu te agradeço pela oportunidade. Que Tá? isso, feliz de E recebê-la. obrigada. Então, a gente acho que esse tema é muito relevante, a influência das mídias sociais, porque a gente tem visto isso muito. Você, que é especialista em mídias sociais, pode falar melhor que eu, né? Essa questão das influências, né? Dos influenciadores, né? A gente vê muito conteúdo de nutrição sem base científica e isso confunde muito a cabeça das pessoas. As pessoas já não sabem mais o que comer, no que acreditar, e o que é que acontece? Esse bombardeio de informações, né? Acaba gerando pânico, medo, culpa, e ainda pode levar a coisas mais sérias, que são transtornos alimentares. Então, a gente sabe que a rede social trouxe muita coisa boa para a gente que mora longe, especialmente, porque a gente hoje tem essa facilidade, que quando eu cheguei aqui, em 98, não existia nada disso. Até o telefone para ligar era difícil também. Era difícil, muito caro, a carta demorava em torno de um mês para chegar, né? Então, era muito difícil. Então, isso foi muito bom. Tudo tem um lado positivo e esse foi maravilhoso, realmente. Mas tem esse outro lado também, né? Que essa questão desse bombardeio, como eu falei, de informações que nem sempre são verdadeiras e que vêm a confundir a cabeça das pessoas. E nutrição é uma ciência que precisa ser muito bem divulgada, né? É uma ciência que está em constante evolução, as coisas vão sempre mudando. O que funciona para uma pessoa não funciona para outra. É Entendeu? exatamente essa questão. Né? E tem essa questão do terrorismo, que a gente chama de terrorismo nutricional, que é dizer que determinados alimentos fazem mal, vão inflamar, ou vão fazer você ficar diabético, vão ficar doente. Alimentos do nosso cotidiano. E as pessoas começam a fazer um monte de restrições desnecessárias baseado nessas pseudo-informações, entendeu? Muitas vezes são pessoas que não têm formação, que são influenciadoras, que querem engajamento. Você, como especialista, sabe que o que é que gera engajamento, né, mano? O que é que o algoritmo do Instagram entrega? Né? Eles querem isso, né? A coisa que choque, né? Com certeza. Então, aí a pessoa que é influenciadora, ele quer engajamento, né? Então, não estou falando, nem estou falando somente dos influenciadores, não, porque tem muitos profissionais, e nem são todos, porque tem muitos que trazem conteúdo bom sim, também, muito certeza. bons, né? Mas, inclusive, tem profissionais também, inclusive tem às vezes, médico que não tem formação em nutrição, passando informação que ele acredita, que eu sei que a pessoa está bem intencionada, acredita que é correta, mas não é, e acaba, a pessoa falou, pô, aquele médico falou isso, né? Ainda dá mais, né? Dá mais credibilidade, né? Porque a pessoa pensa, oh, meu Deus, o médico falou isso, eu vou cortar isso, né? Por exemplo, dá um exemplo que falou, pão não pode, se você comer pão, você vai ficar diabético, né? Já vi médico falando isso no Instagram, já escutei vídeo.
E aí eu vou ler os comentários e fico assim, assustada. A pessoa, oh meu Deus, mas eu dou meu pãozinho no café da manhã. Quer dizer, faz aquele negócio, a pessoa acaba criando aquele medo na cabeça das pessoas, a pessoa acaba fazendo essa restrição, Se a pessoa né? comer 40 pães no dia, com certeza não vai Exatamente, não é? Mas com não café, adianta, do café com é, leite, com um monte de um monte açúcar, de não sei o quê. açúcar. É exatamente isso, mano. É o equilíbrio, é a combinação. Como você come nesse pão, você come esse pão com a proteína, né? Aí já vai dar uma freada nesse índice glicêmico, né? Que a gente chama. Então, tudo depende também do que, ao longo do dia, o que foi que você comeu, qual foi a quantidade né? E o que está acontecendo também hoje em dia, que eu tenho muito reparado, é que as pessoas não comem mais comida, as pessoas comem nutrientes. As pessoas não falam mais, eu como pão, falam que eu como carboidrato, né? Então, é massa, é pão, carboidrato o quê? É massa, pão, né? Essas coisas. E as pessoas falam carboidrato. A mesma coisa é o glúten, né? Ah, eu não como mais glúten, eu cortei o glúten. Desde quando as pessoas comem? As pessoas comem os alimentos que contêm glúten, que é também o pão, a massa, o macarrão, né? Então, tá desse jeito. As pessoas não comem mais comida, comem nutrientes, né? Então, é o nutricionismo que a gente chama, que é o foco no nutriente. Quer dizer, o prazer de comer já não existe mais, já deixou de lado, agora é só o nutricionismo. Inclusive, existe até um transtorno alimentar, que é um distúrbio, na verdade, ainda não é considerado um transtorno oficialmente registrado, né, na literatura científica, mas já tem um nome que se chama ortorexia. Não sei se você já ouviu falar essa Nunca ouvi palavra. falar, gente. É a obsessão por comer tudo saudável, né? Então, isso chega a um ponto que as pessoas deixam até de ter vida social. Por exemplo, você é convidado para uma festa, não vou não, que vai ter um monte de coisa lá que eu não vou poder comer. Vai ter salgadinho, ou vai ter bolo. Né? Então, eu não sei como é que... Não tem nada saudável nessa festa, eu não vou. Então, chega a esse ponto. Gente, Né? daí você leva seu tomate cereja. Você vai ter que levar uma comida de casa na festa, né? Leva em casa. A cenourinha como sua espada. Exato, com a cenourinha. Mas não pode pegar aquele molho que tá lá. Exatamente, come direto. Ele sempre faz aquele molhinho específico pra gente. Tá, pelo menos eles gostam muito. muito. Exatamente. Não pode. Então, gente, a gente tá brincando aqui, mas é isso mesmo. Já tá chegando nesse ponto, entendeu? Então, o que eu quero trazer aqui para as pessoas é mais leveza, uma nutrição mais gentil. Que as pessoas não fiquem, né, não encarem tudo com tanta verdade, com todas as informações verdadeiras. Claro que tem muita informação importante, mas você tem que filtrar, né? Não, e o ideal, a gente estava conversando isso na nossa outra live, eu estava falando sobre as questões alimentares que eu estou passando, né? Exatamente. E a gente estava falando sobre como que para cada um o nutricionista ele vai funcionar porque ele precisa ser individual, né? Exatamente. Não adianta, não existe uma dieta que vai funcionar para todo mundo. Eu estava até olhando algumas questões, por exemplo, meu sangue é A positivo. Existe até para o sangue, se você for ver, coisas que são melhores, não que você só possa comer aquilo, né? Mas que você vai, ou seja, você vai precisar fazer algo individual, né? Vai conversar com o nutricionista. Essa questão do sangue já é mais uma coisa que não tá aprovada. Não é. É mais um modismo aí. Entendi. Entendeu? Mas, de qualquer maneira, é necessário fazer um acompanhamento individual, né? Exatamente. Se é o caso, a gente já tinha comentado na outra live, da alergia do seu bebê, você está precisando fazer restrição. Aí tá certo, você tem que fazer, porque é um caso que é necessário, né? Eu estou falando que a gente está conversando... Mesmo para quem tem que fazer restrições, por exemplo, descobriu que tem uma alergia, que tem uma intolerância a glúten ou a lactose, é bom conversar com o nutricionista. Exato, porque vai ajudar dentro dessa alimentação a encontrar um caminho. Exatamente, né? Aí você vai saber como você vai fazer aquelas substituições para justamente você não ter deficiência nutricional, né? Porque você começa a fazer restrições, aí chega um ponto que você pode ter deficiência, né? Com certeza. Então, a gente tem que ver se a questão vai precisar de uma suplementação ou não vai, se a gente consegue com outros alimentos repor aqueles nutrientes. Então, tudo isso tem que ser analisado individualmente, mas o que eu quero chegar ao ponto é que as pessoas não fiquem se assustando, não levem isso tudo com muito verdadeiro, né? Porque tem muita desinformação, muita mesmo. E é preocupante isso, viu? Porque isso mexe muito com o psicológico. As pessoas já não têm mais prazer de comer, acaba o prazer, porque comer ou a gente se alimentar não envolve só nutrir o corpo, né?
envolve prazer, envolve cultura, envolve vida social, é tudo, né? É por isso que eu trabalho com a nutrição integrativa, porque a gente tem que ter esse olhar mais amplo, né? Para poder enxergar todos os pontos, né? Não é só o nutrir. Claro, né, quando a gente faz a universidade, o estudo, a gente vai nesse foco aí, vivo mesmo, é nutrir, é calcular a caloria, a dieta, tudo. Depois que a gente sai, eu já tenho mais de 30 anos de formado, então com a experiência adquirida, a gente vai vendo que não é por aí. Por isso que eu estou estudando comportamento alimentar atualmente, estou fazendo cursos, fazendo formação em comportamento Isso me alimentar. interessa, Porque eu como emocionalmente, isso eu já sei, já entendo, já tem muito tempo, e até converso sempre com a minha psicóloga. Quais são as formas Psicóloga é um aliado ótimo para a gente. É uma parceria ótima, maravilhosa, porque o psicólogo realmente, nesse lado emocional, ele vai trabalhar, só que o nutricionista não vai trabalhar o lado emocional, mas a gente precisa entender o comportamento alimentar para poder fazer essa visão mais aberta para não ficar esse foco só no nutriente, só no alimento, só nas calorias, né? Porque a gente se prepara para isso mesmo, não? Quando a gente sai da faculdade é assim, aí começa o primeiro ano fazendo isso mesmo, cálculo de calorias, você chega e não enxerga o indivíduo, quem está por trás disso, né? Tem um ser humano ali, ele tem uma vida, aquela pessoa tem uma vida, ele tem ele tem as emoções, ele tem os hábitos dele, então a gente tem tudo isso tem que ser levado em consideração, a gente tem que respeitar isso. E é bacana quando a gente começa a estudar comportamento alimentar. Nossa, eu estou assim, fascinada. Então, começando, já estou feito, já fiz alguns cursos, vou continuar fazendo, porque eu estou assim, encantada, eu estou querendo agora estudar neurociência também, porque a neurociência do comportamento uma coisa vai carece muita coisa, porque tudo está aqui no nosso cérebro. Tudo. Né? E está tudo conectado com o nosso corpo. Com certeza. Eu estudei microbiota também, que também é o segundo cérebro, eu fiz cursos maravilhosos. Inclusive, no momento, eu estou tomando remédio para microbiota, um remédio específico, porque tirando o leite, né? Porque eu tirei tudo de leite. Ah, você tirou eu fiz eu gerei uma situação complexa na minha microbiota. Altera totalmente. Altera completamente. Mesmo tomando cálcio, ele não está reconhecendo o alimento e fez Nossa, exatamente, é isso. A lactose, ela serve de substrato, né, de alimentos para as bactérias boas. E essas bactérias, elas produzem substratos que vão, né, manter o nosso organismo em equilíbrio. Exatamente. E principalmente essa bifidobactérias, que é a bactéria que a gente encontra muito no iogurte, né? E então, é isso mesmo, exatamente. Aí, e agora eu tenho que fazer probióticos, né? Exato. Eu estou tendo que tomar um probiótico aqui na Suíça bem, bem caro. Eu já tenho outros probióticos mais em conta, e agora eles me encontraram um bem mais caro, porque exatamente dessa questão de tirar o leite. Tirou as bactérias boas, eu comecei a ter dores de estômago, mas eram gases provocados pelas bactérias ruins que se proliferaram. Maravilhoso você trazer isso aqui. Porque aí, olha, muita gente começa a cortar a lactose só porque viu aí na internet que não pode, lactose é isso, que faz mal, quer dizer, não. Existe realmente intolerância à lactose, algumas pessoas desenvolvem isso, né? Inclusive com a idade, a produção da enzima lactase, né, que faz a digestão da lactose, ela vai reduzindo. Mas isso não significa que você não vai tolerar a lactose, né? Você pode tolerar uma certa quantidade, tá? Os estudos falam que uma pessoa intolerante à lactose pode tolerar, até aquela bem comprovada mesmo, até 12 gramas de lactose, que seria um copo de leite, certo? O queijo mais maturado, ele já é naturalmente livre de lactose, o queijo suíço. A gente tem aqui o queijo aquele bem maturado, ele já é naturalmente, porque as bactérias que estão no queijo, que faz na hora que vai fermentar ali o queijo, ela já faz essa degradação da lactose. Então, tem alternativa, né? O iogurte, muita gente tolera iogurte, muita gente tolera o leite fermentado. Eu sempre tive intolerância, já, assim, você já tinha antes. Descobri, já tinha antes. O meu filho agora tem alergia, então tinha proteína, é a proteína. Mas eu já exatamente, mas eu já tinha lactose e eu conseguia comer. Tinha épocas que eu estava em crise, que a gente chama que eu comia pouco, mas eu sentia mais, e tinha épocas que eu não sentia muito. E tem essa alternativa do leite, não é leite sem lactose, ele é o leite, ele fala zero lactose, mas na verdade eles colocam uma enzima lá e esse leite já vai fazer, ele já vai sair pré-digerido e você não vai sentir o desconforto, né? Então, tem essa alternativa também. Tem uns produtos que são sem lactose, mas na verdade ela está degradada ali, né? Porque a lactose é um açúcar, mas ele é degradado em partículas menores, né? Em açúcares menores, monossacarídeos, né? Que é a glicose e a galactose. Então,
essa não causa desconforto, porque já está pré-digerida, né? Então, é isso. Foi ótimo você trazer esse tema aqui, porque você falar disso, da sua situação, porque é isso mesmo que acontece, né? A mesma coisa é o glúten, né? As pessoas falam que glúten faz mal para todo mundo. Quem não pode comer glúten são pessoas que têm doença celíaca. Esse, comprovadamente, é uma doença autoimune, é uma condição em que o glúten vai fazer mal. É a única situação. Claro que existe também a sensibilidade não celíaca, pessoas que também sentem desconforto ao comer glúten. Mas é diferente da doença celíaca. Porque a doença celíaca, o glúten, ele vai fazer um dano no intestino delgado, né? Nas vilosidades. Ele vai inflamar, vai criar uma situação inflamatória e vai comprometer a absorção dos nutrientes. Então, a pessoa começa a comer e não vai absorver da maneira correta, né, como deve absorver, e isso vai causar desnutrição, outros problemas, anemia, traz outras consequências. Tá? Então, a doença celíaca é uma coisa que tem que ser primeiro bem diagnosticada, né, porque os sintomas podem ser parecidos com outros problemas, né, que não sejam a doença celíaca, mas é só esse alerta para a gente fazer que não saia cortando tudo sem saber, porque um alimento que você não come o glúten, você come um alimento que tem glúten. Aquele alimento ele tem coisas importantes para a microbiota, né? Ele tem fibras, né? Ele tem vitaminas do complexo B. E aí você não está tirando, quando você tira isso, você está tirando todos esses nutrientes, né? E você vai comprometer sua microbiota. O leite, ele é também várias coisas. Ele não é só a lactose, né? Ele tem Tem ali o cálcio, vitamina cálcio, D, né? exatamente. É muito importante, é uma coisa que deve fazer parte da sua alimentação, caso você... E se você, mesmo que você tenha esse problema, como a gente já falei, nós falamos aqui, tem alternativas, né? Com certeza. Então, é isso que as pessoas têm que ficar muito atentas com essas coisas, né? E não ir nesse modismo, porque isso é modismo, né? As pessoas acreditam que com aquilo vai estar fazendo um bem para a saúde, ou que vai adquirir aquele corpo que a influência está mostrando lá. Lá tem o corpo dela, que ela malhou, que ela treinou. Sabe se Deus vai de tarde de noite, né? Ninguém sabe o sacrifício que só ela sabe. Ou ele sabe o sacrifício que está fazendo para ter aquele corpo. E aí mostra lá, pessoal, olha, mas que legal, ela cortou muito, ela cortou... E olha o corpo. Né? Então, a pessoa às vezes vai pela estética. E também porque a gente não está vendo a longo prazo, não, né? Exatamente. Porque naquele momento ok, parece que funcionou, mas a gente não sabe daqui a 2 anos se ela não vai estar sofrendo de alguma doença. Exato. E as pessoas às vezes não conseguem levar isso mesmo a longo prazo. E o que acontece? Quando você volta a comer, você acaba comendo até de maneira compulsiva, né? Uma maneira transtornada. Começa a comer transtornado, né? Não vai ser mais uma coisa saudável, porque tudo que a gente restringe, a gente fica com mais vontade de comer, né? E você já reparou que são as coisas mais gostosas que as pessoas não vão restringir, né? Essa questão do açúcar também, que é veneno, que é isso, que é aquilo. Você comendo dentro do equilíbrio, né? Como a própria Organização Mundial de Saúde fala, e recomenda, né? O nosso guia alimentar da população brasileira, nenhum desses manda restringir nada, entra tudo. Agora, o que o guia alimentar recomenda? Que você preste atenção no nível de processamento dos alimentos. Então, por exemplo, esses alimentos industrializados, ultraprocessados, né? Com aquele excesso de ingredientes que você não conhece, vai lá ler a lista, você não conhece nada daquilo. São números, letras, nomes estranhos que a indústria já tem, já faz aquilo para justamente a pessoa achar gostoso. Então, eles colocam realçadores de sabor, eles colocam coisas aquele açúcar concentrado, xarope de glucose, um monte de coisa. Então, o guia recomenda? Coma comida fresca, coma comida caseira. Se você puder cozinhar, melhor. Quer fazer uma coisa boa para a sua saúde? Pãozinho. Ao invés de fazer a restrição, pãozinho, coma comida de verdade, comida fresca. Né? Isso é que é importante. É mais importante você focar na qualidade do que nas calorias e do que nesses modismos. Né? Porque isso vai, a longo prazo, como você acabou de dizer, vai trazer consequências e não vão ser consequências boas. Entendeu? E essa questão da relação com a comida também, uma relação conturbada com a comida, ela acaba criando aquele ciclo vicioso, né? As pessoas começam a fazer a dieta, aí não aguenta fazer a dieta há muito tempo, aí volta a comer, aí volta a engordar, aí fica frustrado, né? Aí faz de novo. E isso vai abalando o psicológico da pessoa, né? E isso não é nada, não tem nada de saudável nisso, não tem nada de saudável. Tá?
É o equilíbrio, né? Tudo é o Todo equilíbrio. o Acho que processo. tudo Eu tem o até vi equilíbrio. uma médica que ela é ginecologista, mas eu sigo ela já tem um tempinho. E ela estava falando sobre o açúcar, sobre não comer adoçante, evitar de comer adoçante, e usar o açúcar que não é nem o mascavo, é um outro também escuro, É mas melhorado. isso, Hum. esse açúcar. Mas assim, ela tava, uma coisa que ela comentou que para mim ficou muito marcado foi assim: Deus colocou o açúcar e o sal na terra. São coisas naturais. Exato. O que a gente não pode fazer é comer que nem um doido. É diferente, mas você não pode, Exatamente. não precisa tirar uma Não coisa precisa. para botar uma coisa que o homem criou. Porque no momento parece que está tudo bem, mas é possível que isso traga processos, porque isso não é natural. É Claro. múltiplo, é super processado, né? Então, o adoçante, o que que É tem, o que isso. que entra ali? É Então, química, né? É um produto químico, né? O açúcar já pode ser, o açúcar já vem da cana ou vem da beterraba, vai depender, né, da produção, mas não deixa de ser uma coisa mais natural do que o adoçante, exatamente. né? Ela falou assim, Então, o refinado é melhor evitar porque ele já passa ali por um processo para aquele ser grau de refinado. refinamento já tirou todos os nutrientes ali, já tirou as vitaminas, tirou os minerais, tirou, as fibras, as coisas boas Exatamente. já foram tiradas daquele açúcar. E aí só fica aquele pauzinho bem branquinho, né? Que não é a cor natural do açúcar, né? Não, Não é. exatamente isso que ela estava falando. Então, então é isso. Então, aliás, mano, para resumir, né? Nada em excesso faz bem, né? Nem água em excesso faz bem, entendeu? Então, tudo é o equilíbrio. Então, você comendo tudo dosadinho, tudo equilibrado, você não vai ter problema nenhum. Sua microbiota vai ficar feliz, porque vai estar recebendo aquela diversidade, porque a gente precisa, né, diversificar. A nossa microbiota, ela gosta de diversidade. Então, quando você restringe muito, você comendo sempre as mesmas coisas, não, você vai fazer crescer um grupo apenas de bactérias, as outras vão Com ficar lá, oh, bichinhas, certeza. oh meu Deus, cadê a minha comida? Não chegou. Então, é tudo o equilíbrio, tudo, entendeu? Tem algumas pessoas, agora você falou da água, algumas pessoas que falam para tomar 3 litros de água por dia. Isso é correto? Hum, Como é que... isso não existe. A quantidade de água é individual, assim como a quantidade a sua necessidade energética, é tudo individual. 13 litros para uma pessoa, depende da pessoa. Se ela tem um metro e E uma pessoa cinquenta, de um não... 1,50 m que não faz aquela atividade física intensa, não sua tudo. Quer ver um bom marcador para você saber a quantidade de água que você está bebendo certo ou não? Olha a sua urina. Se sua urina estiver clara, está perfeito. Você tá hidratada. Se sua urina tiver uma cor mais forte, mais escura, é sinal que você não está bem hidratado. Então você bebe mais. Esse é um parâmetro ótimo. Prestar atenção no xixi. Olha lá, né? Perfeito. E também a evacuação, né? Porque se você Também, está seu evacuando, intestino está muito lento, né? Talvez seja isso, né? Às vezes você não está bebendo água direita, você vai, né? A água, o intestino também precisa de água para funcionar bem. Então, são parâmetros que o seu próprio corpo vai te dar, ele vai te mostrar a quantidade que você precisa. Então, isso tudo dizer que todo mundo precisa tomar 3 litros, não existe, não existe. Né? A gente tem até um cálculo que a gente faz aí, 35 ml por quilograma de peso, mas isso também não quer dizer muita coisa, sabe? É uma base, né? Dá uma sim. base para a gente. Os 35 metros se multiplica pelo peso, enfim. Né? Então, dá uma base, mas isso pode variar do dia, da atividade, do clima. Está muito quente, você soa bastante, então você toma mais um pouquinho. Tá, não tá frio. Aqui a gente tem um clima frio, né? Agora que a gente está começando a tá começando a Tem um esquentar, você climinha tem mais quentinho, né? um pouquinho mais leve, mas é um inverno longo e a gente às vezes até esquece de beber água, porque a gente não sente sede, né? Mas aí é que a gente tem que ficar atento. Aí, olha lá a urina. Como é que tá a urina? Tá clarinha? Tá bem, você tá hidratado. Outra coisa, a água está presente nos alimentos também. Com Não é só certeza. não é só tomar água, né? Você cozinha um arroz, ele vai absorver aquela água e depois você vai comer, aquela água vai para o seu corpo também. Então, os alimentos, as frutas, os vegetais também têm água. Então, tudo isso entra nessa conta, né? Entra nesse cálculo. Não é só a água que você está bebendo, né? Ah, Então, tudo isso conta. Então, é individual, né? Depende da alimentação, depende da atividade que você faz durante o dia, depende do clima. Então, é difícil você falar tanto para uma pessoa para outra, né? Como eu falei, faz esse cálculozinho aí, mas ainda pode, ainda assim. dá alteração. É. Há um tempinho atrás eu estava vendo.
acho que alguém falando, porque não sigo nenhuma influencer específica, mas aí no feed, né, aparece pra gente algumas coisas. Aí tava falando uma coisa, eu entrei no perfil, ela tava falando outra e outra e outra. E aí eu falei assim, gente, desse jeito a gente deita e espera cair da árvore. Chega a esse ponto mesmo, porque as pessoas, meu Deus, por que eu vou comer? Eu vou comer frutas secas, daquelas que apodreceram e caíram e pronto, porque é muito extremo. É muito difícil, eu vejo muitos vídeos engraçados também sobre isso, né, de restrição. Eu até tenho um muito engraçado, talvez você já tenha visto, esse vídeo viralizou de uma moça, acho que ela mora nos Estados Unidos, e ela chegou para não sei se é namorado ou marido, né, o companheiro dela, e falou assim, amor, eu fui pedir uma nutricionista para fazer, no computador, e ele atrás, né? Pedi eu costumo fazer uma dieta aqui para nós dois, né? Imagina que dieta para os dois já, né? Imagina, como é que pode uma dieta para os dois? Mas enfim, ela falou isso para ele. Ela mandou cortar o cuscuz. Ele nordestino. Você viu essa? Menina, ele surtou, não foi? Que nutricionista é essa? Ficou maluca? Não sabe que é o nordestino. Pedir para um nordestino cortar o cuscuz é a mesma coisa de. É pior, é a morte. A morte é melhor do que mandar um nordestino parar de comer cuscuz. Eu como desde criança, desde que eu nasci, eu como cuscuz. Como é que eu vou cortar? Essa nutricionista não entende nada. Ela deve fazer dieta lá pro Sudeste, né? Pro pessoal do Sudeste. Ela não sabe o que é o Nordeste. Quer dizer, ainda tem essa questão cultural, né? Que você tem que respeitar também, né? Você chegar a pessoa falando, um nordestino manda cortar o cuscuz, ele disse que, como é que ele falou, que eu achei tão engraçado? É nordestino. Se tirar o cuscuz, fica só o nó e um cabra perde destino. Eu achei tão engraçado. Então, tem essas coisas que a gente vê assim que marcam, né? Porque realmente é um fundo de verdade. Ela fez uma brincadeira com ele, mas aquilo tudo ali é verdade. É isso mesmo que ele falou, né? Ele comeu a vida toda, como é que a pessoa, um nutricionista vai chegar, você não pode mais comer cuscuz de uma hora para outra. Não existe isso. Tem que respeitar todos os aspectos, tudo envolve cultura, com certeza não engordou por causa do cuscuz. Exatamente. Ele ainda disse, acho que a ideia era ganhar músculos, né? Eu prefiro ficar um fracote, eu não quero, nem sei a palavra que ele usou, mas falou que se é para ganhar músculo desse jeito, eu não quero, não. Realmente são coisas que a gente vê, a gente dá até risada dos vídeos que vão passando, tem coisas interessantes, né? Isso aí foi bom porque ficou como um exemplo que tem que respeitar esse lado cultural também. Com certeza. Nós somos uma composição, como você falou, né? O comportamental da alimentação envolve várias coisas, né? Coisas. Exatamente, nosso emocional também, principalmente, e tudo isso tem que ser levado em consideração. Né? Com certeza. Nós não somos máquinas, não somos robôs, né? A gente tem sentimentos, né? Nós nos nutrimos de alimentos e também de sentimentos. Com certeza. Assim, uma dica que a gente pode deixar para as pessoas relacionada a essa alimentação saudável, mas que não siga modismos. Isso muito interessante que eu queria deixar aqui primeiro de tudo, né? Não fazer restrições desnecessárias nenhuma, a não ser que você tenha algum problema de saúde, mas procure um profissional para saber se é realmente necessário fazer essa restrição. De modo geral, comer tudo com equilíbrio, né? Comer de tudo, né? Não comer com culpa, não comer com medo, né? Prazer de comer é importante, né? Você não vai deixar de ir no aniversário, numa festa, porque você vai ficar com medo de engordar ou com medo de ficar doente, como tem esse caso que eu citei da ortorexia, né? Então, privilegiar, primeira coisa, priorize esse equilíbrio. Comer de tudo, ter uma alimentação variada, rica em frutas, vegetais. Claro, você tem que ter certas atenções, né? Então, como eu falei, comida fresca, comida caseira, comida do dia a dia, comida simples, né? Ovos, carne, leite, frutas, vegetais, arroz, feijão, né? A comida do brasileiro que é tão... Né? A gente tem uma alimentação boa, variada, porque a gente come arroz, come feijão, come carne, come legumes, saladas. Então, é isso, é o equilíbrio, né? Deixo como referência aqui o Guia Alimentar para a População Brasileira, que qualquer pessoa pode chegar lá na internet, procurar no Google, baixar, porque é uma excelente referência ali, né? Tenha cuidado, não é que a pessoa vai eliminar industrializados, a gente não tem como eliminar. Mas tenha cuidado de ler o rótulo. Se tiver muitos, né, mais de 5 daqueles ingredientes estranhos que você não conhece, prefira optar por uma coisa mais natural, uma coisa mais
saudável, mas não ficar naquela obsessão, né? Obcecado, não. Se você tiver vontade de comer, você come. Agora, aquilo não pode fazer parte da sua rotina. Não deve, não pode, não. Eu nunca falo não pode. Não deve fazer parte da rotina. Mas você comer de vez em quando fast food, vai fazer a pessoa ficar doente? Não, é uma coisa que você vai fazer. Às vezes você vai com seus filhos, né? Uhum. E aí as crianças querem comer um hambúrguer com batata frita, então vai lá, come, não vai fazer nenhum mal para a criança, ao contrário. Você vai estar feliz naquele momento e tudo que te faz feliz, que faz bem para a sua saúde mental, faz bem para o seu corpo também. Com certeza. Né? O que não dá é todo dia tá comendo fast food. Exatamente. Vai comer fast food? Não, mas coma com equilíbrio. Mas coma, você quer comer fast food? Coma. Vai uma vez, de vez em quando, vai lá, come. Né? Você gosta de chocolate? Mandaram cortar chocolate. Não precisa cortar. Coma com equilíbrio. Eu amo chocolate. Eu como praticamente todo dia um quadradinho, porque eu gosto, né? Eu tinha uma amiga, né, querida, que trabalhava comigo, a Gaia. Ela me ensinou a comer chocolate meio amargo. Aí toda vez depois do almoço a gente tinha o quadradinho e aí a gente comia aquele quadradinho. Era tão interessante porque saciava mentalmente aquela vontade. Exato. E é super bom para a saúde. É super bom. E outra coisa, uma coisa que você pode fazer muito que ajudar a comer com atenção, né? Comer com atenção plena, que a gente chama isso aí, que eu vou estudando também, que chama Mindful Eating, né? É você prestar atenção naquele momento, se conectar. Então você deixa de lado o celular, a TV, o computador, seja lá o que for, se concentre naquele momento da refeição. Concentre na comida, ouça o sinal do seu corpo, porque o seu corpo ele vai te avisar. Você já reparou o recém-nascido? Você tem um bebê agora, você está amamentando. O seu bebê, ele para na hora, ele mama, está satisfeito, ele para, não é isso que acontece? E nós nascemos com essa capacidade, só que a gente vai perdendo ao longo do tempo, né? Respeitar, escutar, os bebês fazem isso lindamente, né? Eles mamam, tá saciado, nem adianta você forçar, porque ele não vai querer, não adianta, né? Chegou ali o ponto da saciedade, acabou. Então, a gente a gente nasce com essa capacidade de pele, então a gente não escuta isso, a gente não ouve, não presta atenção nesses sinais, que a gente, o nosso cérebro, né, está sempre conectado lá, enviando esses sinais. E aí, se a gente come prestando atenção na comida, no ato de comer, se você mastiga devagar, leva um tempinho para esses sinais chegarem, né? Em torno de 20 minutos, tudo. Então, se você é tipo que você come rápido, você vai comer mais. Porque aquele final de saciedade vai demorar um pouquinho para chegar. E aí, você já comeu demais. Se você come devagar, mastiga, deixa os talheres na mesa um pouquinho, né? Se conecta, respira, vai lá, continua comendo, aí você vai comer menos, né? Não precisa você fazer restrição nenhuma, dali você já vai estar controlando, sem perceber, porque o seu organismo vai estar avisando, você já está saciado, tá bom, acabou, não precisa repetir prato nem nada. Percebo também o tamanho do prato, isso também tamanho do funciona. prato também é legal. Porque quando eu normalmente como sozinha, eu como num prato menor. Não num prato sobremesa não, mas num prato menorzinho. Isso. Meu marido está em casa e ele gosta do prato grande. Aí ele olha pro meu prato, parece que não tem comida, que eu boto a mesma quantidade que eu botaria no prato pequeno. Isso. Aí ele olha pra mim, você vai comer só isso? Não, mas eu tô comendo bastante. É porque você quer comer, né, peão. E tudo bem, você é homem, eu respeito. Eu tenho que saber de mim. Ele é que sabe da fome dele, né? O apetite dele. Mas eu percebo que eu também sinto como se eu estivesse comendo menos. Isso é uma estratégia muito boa também. O tamanho do prato é importante também. Se você coloca um prato menor, você dá a sensação daquele prato tá bem cheio, né? Você bota um prato maior, que é o que acontece nesses restaurantes aquilo, né? É aqueles pratões enormes, que já é uma estratégia para a pessoa colocarem mais comida, né? Mas, na verdade, a pessoa nem precisa comer aquilo tudo, né? E outra coisa, você não precisa comer o prato todo. Se você fez um prato que você acha que está muito... Se você, seu cérebro avisou, já chega, já deu. Pare! Não precisa, você não é obrigado a comer tudo, né? O ideal, como você fez, é botar um prato menor, porque aí você vai comer a quantidade exata, né? E aí você vai perceber, já estou satisfeita, acabou. Perfeito. Tem várias estratégias aí, mas sempre usar a instrução, né? E nem ficar nesses modismos, né? E se deixando influenciar por tudo que você vê nas mídias, né? A mídia traz muita coisa boa, bom filtrar, pegar o que é bom e o que for. Se aquela pessoa que você está seguindo está te trazendo essa angústia, deixe de seguir, ninguém é obrigado a seguir. Né? Você tem o livre-arbítrio de não seguir essas pessoas, né? Procure profissionais qualificados, pessoas que se baseiam assim, na ciência. E, mesmo assim, não acredite também que às vezes essas pessoas também podem se enganar. Então, hoje tem tanta coisa que você pode pesquisar. Você vai no Google, você pesquisa, você vai no... Tem sites de científicos, né? Tem o PubMed, tem o Google Acadêmico, você pode fazer artigos científicos mesmo. E, às vezes, esses artigos também, eles até colocam, olha, são necessários mais estudos, aquilo ali foi feito em ratos. Ou então,
foi uma amostragem pequena. Aí sempre dizem, são necessários mais estudos para a gente confirmar isso, que isso é verdade. Então, até nem a ciência, né, nem a ciência pode dizer ao certo se aquilo é verdade. Com Precisa certeza. de muitos mais estudos para poder comprovar que aquilo é verdadeiro. Então, não dá para a gente acreditar em qualquer coisa, né? Com certeza. O equilíbrio eu acho que é a É, dica. é essa a dica principal, o equilíbrio, né? Você prestar atenção nos sinais do seu corpo, né? Respeitar sua fome, respeitar seu apetite, sua saciedade, escutar os sinais do corpo e vida que segue, você vai, toca a sua vida feliz, respeita seu prazer de comer, se você tem vontade, você come, mas sabe que tem um momento que você tem que, né? Não vai comer compulsivamente, mas tudo que você faz com equilíbrio dá certo. Perfeito. Você tem mais alguma coisa para incluir? Talvez eu não tenha perguntado. Acho que não, acho que a gente trouxe uma mensagem, era isso que eu queria trazer para as pessoas, né? Principalmente essa questão das mídias sociais, né? Que eu tenho visto isso, né? Eu como profissional vejo, isso me angustia, me deixa triste, né? Porque eu fico pensando assim, eu sei que não é, que aquilo não é verdade, mas uma pessoa que não é da área, né? Fica confusa, né? Com Então, certeza. eu queria muito trazer esse tema aqui por isso, né? Que a gente conversou antes e eu acho que foi uma oportunidade muito boa. Eu agradeço novamente a oportunidade. E é isso, acho que colocamos tudo, né? Qualquer coisa, se quiser, é só me chamar no meu perfil, que eu estou à disposição. E também a live vai ficar gravada e qualquer coisa pode enviar as perguntas que eu estou à disposição. Perfeito, eu vou também botar em colaboração lá no Instagram, vai ser Pronto. perfeito, vai ser Tá ótimo. ótimo. E assim, gente, se você tiver com dúvidas nutricionais, não procure a internet, procura um profissional, né? Faz aí um estudo de você, do que vai ser bom para você, do que você já tem comido, do que você vai sentir falta, né? Ai, não consigo cortar isso. E antes de sair cortando tudo, né? Exato. Faça isso sem orientação, pelo amor de Deus, gente, pode estar prejudicando a sua saúde. E às vezes nem está sabendo do risco que você está correndo. Às vezes até mental, né? Vai gerar um processo. Tem muito a ver com a saúde mental, demais mesmo, não é pouco não. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação e até a próxima Tchau. live.